Falando a respeito de Jesus Cristo, o evangelista João declarou que nem todos são reconhecidos por Deus como filhos, mas somente aqueles que creem. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que significa para nós ser filhos de Deus? Significa que nós temos o direito de desfrutarmos de tudo o que pertence ao nosso Pai e que também passou a nos pertencer por herança. E o que é que pertence ao nosso Pai? Ou melhor, o que é que não pertence a Ele? Se foi Ele quem criou todas as coisas, tudo é dele, inclusive nós mesmos, porque fomos criados por Ele. A partir do momento que nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos, nós somos recriados em Cristo. E nós somos feitos filhos de Deus naquela hora. Na condição de filhos, nós nos tornamos também herdeiros. Porque está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas quando você ouve a pregação do Evangelho, isto é, quando você entende a palavra que está sendo pregada, aquilo que está sendo anunciado, aquilo que Deus está falando no seu coração, e você crê naquilo, na hora que você crê naquela palavra, você está crendo em Jesus, porque a palavra é Jesus. Então naquela hora você se torna filho de Deus. A partir do momento que você passou a crer, você se tornou filho de Deus. Você é feito uma nova criatura, um novo homem em Jesus Cristo. Então você passa a obedecer a palavra, você passa a seguir, a procurar aprender de Deus e andar conforme Ele te ensina. Você começa a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Deus vai mostrando você o caminho que você deve seguir. Você vai deixando as coisas que não agradam, você começa a procurar aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Você passa a ter prazer em fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo diante de Deus. Isso significa que você já está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, que significa Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deixa eu explicar isso aí. Você ouve o Evangelho, entende a pregação, entende a palavra, sente Deus falar no seu coração. Naquela hora você crê. Então você é recriado em Cristo. E você é feito como filho para Deus. Deus te toma, te recebe por filho.
não mais como uma criatura qualquer, você passou a ser filho. O Espírito de Deus vem e adota você, você passou a ser um filho de Deus. E Ele mesmo testifica com o seu Espírito, você sente aqui dentro que você já não é mais a mesma pessoa, os seus gostos mudaram, os seus desejos mudaram, os seus prazeres mudaram. Você começa a ter prazer em ouvir a palavra de Deus, começa a ter prazer em obedecer a Deus, em querer saber mais, querer aprender mais, querer andar de maneira que agrade. Então, isso é o Espírito de Deus, o Espírito Santo já está testificando com o seu Espírito. Você sabe, agora eu sou filho de Deus, você sente uma nova pessoa. E se você se tornou filho, então você também passou a ser herdeiro das promessas. Tudo aquilo que foi prometido para Abraão no passado, tudo aquilo que foi prometido na Bíblia para todo aquele povo que obedecia a Deus, todas aquelas promessas passam a ser suas por direito de herança. Você herda todas aquelas promessas, porque agora você é filho. Aquelas promessas te pertencem. E você precisa agora aprender como tomar posse de cada uma delas, porque tudo aquilo te pertence. Como está escrito, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que então está faltando para que nós passemos a desfrutar as bênçãos de Deus, as bênçãos que nos pertencem? Porque muitos estão vivendo destituídos dessas bênçãos. Tem muito, mas estão vivendo como se não tivessem. O que é que está nos faltando? Está faltando a gente tomar a decisão de não mais nos submetermos à vontade e aos desejos que está sendo imposto pelo maligno. Porque por sermos filhos de Deus, nós temos a garantia de que nenhuma força das trevas tem mais o poder de nos manter prisioneiro, de nos manter em sujeição. Só que acontece que nós ainda não vencemos totalmente a carne, os desejos da carne. E muitas vezes a gente deixa se levar por uma tentação. E quando isso acontece, a gente está se colocando novamente debaixo do jugo do diabo. E aí a gente não consegue viver a vida plena, viver de acordo com aquilo que Deus prometeu, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. O que tem acontecido é que nós mesmos estamos nos sujeitando à vontade do maligno, quando atendemos às tentações que nos sobrevêm, para fazer coisas que não agradam a Deus. O fato de sermos filhos do Altíssimo faz de nós uma nova criatura, porque todo aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador é recriado nele. Mas se após ter sido lavado no sangue de Jesus, após ter sido perdoado, se nós voltarmos a praticar as mesmas coisas, então nós estaremos nos assemelhando com um cão que volta ao seu próprio vômito. E estamos agindo igual a um porco que, após ter sido lavado, volta ao espojadouro de lã. 1 de João, capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz estar nele, deve também andar como ele andou. Aquele que é de Deus tem que se comportar como um filho de Deus. Se nós já nos tornamos filhos de Deus, devemos nos comportar como tal. Caso contrário, não estaremos honrando o nosso Pai. E quando andamos de acordo com a palavra, nós estamos andando como Jesus andou. E nós somos reconhecidos no mundo espiritual como filhos de Deus e herdeiros das suas promessas. E é a partir daí, então, que os anjos de Deus recebem ordens para agir em nosso favor.
como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14, onde o apóstolo Paulo ensinou que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O que quer dizer isso? Quer dizer que os anjos de Deus, todos eles são espíritos que servem a Deus a favor daqueles que foram chamados para ser filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Nós não temos que fazer oração nem reza para anjo nenhum. O anjo não vai atender a nossa oração. Eles atendem a voz da palavra de Deus. Eles são ministros diante de Deus para agir em nosso favor, em favor daqueles que herdaram a salvação de Deus. Mas não somos nós que nos dirigimos a eles. Quando nós fazemos uma oração e citamos a palavra de Deus, eles então acatam aquela ordem da palavra de Deus, acatam a palavra e agem a nosso favor. Nós temos que, a nossa oração sempre tem que ser feita ao Pai em nome de Jesus Cristo. Nunca orar para anjo algum. Mas eles é que executam a palavra de Deus na sua vida. Portanto, o que nós determinarmos em nome de Jesus obtém o mesmo atendimento das ordens dadas pessoalmente por ele. Pois é como se Cristo estivesse falando. E além disso, todo o mundo espiritual reconhece a gente como filho de Deus. A partir do momento que você recebeu Jesus no seu coração, entendeu a palavra, creu nela, você se tornou filho de Deus. A partir dali, você é respeitado no mundo espiritual, porque você é filho de Deus. Tantos os anjos veem isso, sabem que você é filho de Deus, os demônios sabem, até o chefe deles tem que reconhecer e sabe, todos eles sabem. Os demônios sabem que você pertence à família de Deus. E eles têm que nos obedecer. Quando nós falamos com autoridade e fé, a nossa voz se torna uma espécie de chama de fogo sobre eles. Pois nós falamos em nome daquele que é um fogo consumidor, conforme está escrito em Hebreus 12, 29. Todos os espíritos malignos, assim como o chefe deles, Satanás, já foram vencidos pelo nosso Salvador em sua morte no Calvário. Por isso, nunca vacile na hora de exigir a saída do mal. Mas não é só isso. O melhor de tudo nessa história de você se tornar filho de Deus está por vir. Porque a Bíblia declara em 1 de João capítulo 3, versículo 2, está escrito da seguinte maneira: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Às vezes eu fico pensando no privilégio que tiveram aquele povo do passado que viram os grandes sinais que Deus operou. Viram a glória de Deus no meio deles. Viram todas as pragas que Deus mandou sobre aquele povo do Egito, que não queria libertar o povo de Israel. Viram o mar se abrir diante deles, atravessaram em seco. Viram o mar se fechar sobre Faraó e os carros dele. Viram coisas maravilhosas, viram a terra abrir e engolir as pessoas que blasfemaram contra Deus. Viram muita coisa. Viram cair o pão do céu, o maná do céu. Viram tantos milagres, tantos sinais e não creram. Mas o que nos espera é muito mais do que isso. O que nos aguarda quando entrarmos no reino de Deus, preparado desde a fundação do mundo para nós, vai muito além da nossa compreensão. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a vida nesse mundo é muito curta.
mas Jesus nos prometeu vida eterna. Está escrito no 1 de João, capítulo 2, versículo 25, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Nossa vida aqui passa muito depressa. Ainda que venhamos a viver 100, 200 anos, isso não é nada. Passa rápido demais quando você vê acabou o tempo. Quando a vida começa a ficar boa, está na hora de você dar bye-bye para esse mundo. João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não crê, desobedece ao Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que permanece a ira de Deus? Porque Deus se irou com o homem quando o homem desobedeceu lá no paraíso. Quando Adão desobedeceu, ele provocou a ira de Deus e trouxe a maldição sobre a humanidade. E foi expulso do paraíso por causa disso. A partir daí, a ira de Deus ficou sobre a humanidade até o dia que Jesus veio para cumprir toda a lei por nós, pagando a nossa dívida pelo nosso pecado, tomando sobre ele as nossas enfermidades e nos reconciliando com Deus. A partir daí, aquele que recebeu Jesus, aquele que aceitou o sacrifício que ele fez em favor dele, não tem mais dívida, não tem mais ira de Deus contra ele, porque Jesus pagou por ela. Deus se vingou em Jesus Cristo o pecado da humanidade. Mas aquele que não creu, aquele que não aceitou, aquele que não recebeu ainda, a ira de Deus ainda permanece sobre ele. Em João 5,24 temos a seguinte afirmação de Jesus: em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos ler de novo aqui. Jesus disse: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê nela, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos. Então nós temos a vida eterna. Daquele momento em diante, nós não entraremos mais em juízo, porque chegará o dia que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Só que nós não vamos mais ser julgados. Nós já fomos absolvidos pelo fato de crermos na palavra, pelo fato de crermos nele. Nós já passamos da morte para a vida. E o Senhor continua dizendo em João 6,40: porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6,47. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Deus disse por meio do profeta Isaías, está escrito no livro de Isaías 65, capítulo 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão dos pecados. Isaías 66, 22 diz: pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim para sempre, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Aleluia. Isso é maravilhoso. Viveremos para sempre diante do nosso Deus. E o apóstolo Pedro confirmou dizendo, em 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. A nossa glória por toda a eternidade será muito grande. Já o prejuízo de quem for condenado ao inferno é incalculável. Lute para não perder a felicidade eterna. O que a mente nunca entendeu, ouvidos nunca ouviram
e olhos jamais nunca viram, é o que nós teremos. Vamos orar? Senhor, está escrito que quando nós cremos em Jesus, fomos tomados por filhos. E como filhos, fomos feitos herdeiros de todas as suas bênçãos. E passamos a ter direitos em todas as promessas do Senhor. Mas nada nos adiantará saber que somos herdeiros se não tomarmos posse da nossa herança. Ajuda-nos, Senhor, a assumir a nossa posição de filho ou de filha. Ensina-nos a nos comportar como tal, porque não queremos ser filhos que te envergonham. Pelo contrário, queremos te obedecer e manifestar ao mundo o teu amor. Pai, precisamos desfrutar da tua bênção. Agora, aqui nesta vida, não podemos nos conformar em carregar doenças no nosso corpo, e nem mesmo a viver de modo miserável, passando privações, porque tanto a doença quanto a miséria é uma maldição da lei, e quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós fomos por Ele resgatados da maldição da lei. Porque Ele se fez maldição por nós, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E por nossa causa, Ele foi pendurado na cruz. E isso aconteceu para que fôssemos feitos participantes da vida que há em Ti. Repita comigo agora: Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito mais nenhuma enfermidade ou doença no meu corpo. Eu não aceito mais ter uma vida miserável. Eu não aceito mais ser escravo dos vícios e nem ser usado pelo maligno para fazer coisas que não convêm. Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Fique em silêncio agora e deixa-me orar por você. Senhor meu Deus, eu vou exercer agora o meu direito de filho. E vou usar o nome de Jesus, do modo como Ele me autorizou a usar, para amarrar agora todo o mal e julgar por terra todo o poder das trevas que tem nos impedido de tomar posse da nossa herança. Pai, vem agora sobre a vida de todos os que estão me assistindo, em nome de Jesus Cristo. Seja desfeito agora toda a obra do inferno, sejam paralisados agora todo o trabalho maligno, seja amarrado todo o espírito de enfermidade, o espírito do vício, o espírito da contenda, o espírito do ciúme, o espírito do medo e o espírito da morte. Todos os espíritos malignos que cercam essa pessoa estão todos amarrados e, em nome de Jesus, eu ordeno agora que todo mal saia, vá embora, bata em retirada e nunca mais volte. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus.